2h24. Retomamos o contato com Daniel Lian e com imagem. Daniel, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Nós falamos neste momento aqui de um hotel na Zona Sul da capital paulista, onde ocorre o Brazilian Investment Forum. É um fórum que está reunindo lideranças de todo o planeta exatamente para discutir a atração de investimentos para o Brasil. O presidente da República, Michel Temer, abriu aqui os trabalhos no Brazilian Investment Forum. E ainda há pouco nós conversamos com o ministro do Planejamento, Esteves Colnago. Ele ressaltou que a escalada do dólar, aqui foi questionado, fizeram vários questionamentos para o ministro, ele destacou que a escalada do dólar não deve continuar. Segundo o ministro, um patamar máximo deve chegar ao dólar. Para ele, haverá nos próximos dias uma estabilização na moeda norte-americana. Eu não imagino que o dólar vai entrar numa espiral ascendente, né? O que eu acho é que ele vai estabilizar num certo valor e se manter ali. Então eu não vejo o dólar subindo numa espiral em 4,10, nesse sentido. Então é difícil de falar, né? É difícil porque o dólar é uma commodity, uma moeda muito negociada, então é difícil de você fazer previsões em cima do dólar. Agora, o que eu acho é que ele vai ter uma estabilidade. Então, não é, diferentemente do que aconteceu talvez em períodos passados, ele não vai entrar num ascendente aí, ultrapassando os 4,10 e tal, não sei o quê, que seria aí assim, você começaria a ter uma maior preocupação com relação, eventualmente, implicações sobre inflação, essas coisas. Pois é, e a preocupação do ministro em relação aos impactos, possíveis impactos na inflação. E nós perguntamos também, questionamos aqui ao ministro em relação à redução do preço do combustível, já detectada pelo governo, especialmente do diesel, e como será feita esta compensação, já que haverá perdas em decorrência desta diminuição. Inclusive, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, destacou que poderá até, não descartou, né, o aumento de tributos, mas parece que não estão falando a mesma língua dentro do governo. O ministro Esteves Colnago, ele destacou que não será necessário aí aumento de tributos. O que pode ocorrer, sim, é a retirada de alguns benefícios e, principalmente, o uso de parte do orçamento do governo. Então, nós temos, para compensar a Petrobras, 9 bilhões e meio. Então, vai sair uma medida provisória em que o governo está disposto a alocar até 9 bilhões e meio para dar um desconto no diesel de 30 centavos. Então, esses 30 centavos vão ser financiados pelo orçamento do governo. Nós tínhamos, pegando o último relatório, um valor de arrecadação ou de receita que superava o teto do gasto. Então nós temos um teto de despesa e nós temos a meta fiscal. Então a meta fiscal, pelo teto do gasto, a diferença entre a meta fiscal, para eu cumprir lá os 139 bilhões, e o teto do gasto, me dava uma folga de 6,2 bilhões. Então, essa folga que existia entre a meta e o teto do gasto vai ser utilizada integralmente para esses 9,5. Restam ainda 3,4 bilhões. Esses 3,4 bilhões vão ser cortados dos ministérios ou dos órgãos públicos. Pois é, e o ministro, então, destacou ainda que pode sim alguns benefícios serem cortados e promete também cortar gastos nos ministérios. Vamos ver se realmente ocorrerá este corte nos gastos públicos, né? Que o ministro Esteves Colnago ressaltou aqui, o ministro do Planejamento, dizendo que o governo deve cortar aí em pelo menos 3 ministérios. E ele ressaltou que o país deve crescer cerca de 2% este ano, viu, Denise?
Ele já está reduzindo além da redução que houve oficialmente, que se fala em 2,5%. Agora, a situação é que a economia está sendo muito castigada por essa manifestação, queda de atividade aí dos vários setores. A gente vai ter outras implicações negativas ainda, não é, Daniel? E o governo está tentando alinhar um discurso de que não haverá aumento de tributos, mas sim cortes de estímulos, de incentivos, como a reoneração da folha de salários, que indiretamente vai significar uma carga tributária maior, sim, né? Só que tem um outro nome. É isso aí, está tentando, o que bem você observou, né? Alinhar o discurso, porque o ministro Eduardo Guardia ressaltou uma questão, né, dizendo que poderia sim haver aumento de tributos, enquanto o ministro do Planejamento, Esteves Colnago, acabou de ressaltar que não haverá aumento de tributos, apenas o corte de alguns benefícios e também de despesas de alguns ministérios. Vamos ver quem falará a verdade aí nos próximos dias, nas próximas semanas, né? Se ficará o discurso do ministro do Planejamento ou se vingará o discurso do ministro da Fazenda, né? Porque, por enquanto, são dois discursos diferentes, né, Denise? Mas até o da Fazenda hoje no Senado, ele acabou dizendo que não pense em aumento de tributos, não é? Ele tentou deixar um pouco mais claro o que ele tinha dito ontem, na verdade voltou atrás, porque ontem ele deu a entender que poderia sim haver algum aumento de tributação, mas aí hoje ele deixou claro, ele voltou a falar dessa questão de cortes de incentivos fiscais. Uma boa tarde, Daniel. Boa tarde, Denise, e boa tarde a todos os ouvintes.